Salmo 103, versículo 1 diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e bendiga tudo o que há em mim, o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Irmãos, você já imaginou viver num mundo onde as pessoas elas reclamam o tempo todo? Você já imaginou? Faça aí uma projeção mental, né? Faz uns dias que toda pregação que eu vou pregar aqui na igreja eu digo isso, né? Faça uma projeção, o pessoal já está craque nisso, mas faça essa projeção. Imagine, todo mundo reclamando. Irmãos, que terrível, né? Você sabia que nós estamos vivendo num mundo assim? As pessoas hoje só reclamam, né, irmão? Reclama se está frio, reclama se está quente, reclama se está gordo, reclama se está magro. Não é assim, irmãos? Reclama do governo A, do governo B, do governo C. Irmãos, a reclamação é algo terrível. E a gratidão, irmãos, sumiu, né, irmãos? O espírito grato, o espírito de gratidão sumiu. A gratidão hoje é pro forma, as pessoas dizem obrigado, mas é um obrigado que é até aviltante, né? É até incômodo, né? Até nos insulta. Obrigado. Não é assim? Você dá uma coisa à pessoa, a pessoa pega sua mão, obrigado, valeu. Aquela coisa, né? É melhor que nem tivesse dado, não é verdade, irmãos? E o graças a Deus, meus queridos, sumiu, né? Assim, entenda, graças a Deus todo mundo diz, mas ficou tão corriqueiro que as pessoas não agradecem a Deus de verdade. Uma vez eu vi um ateu dizer graças a Deus. E eu ri e eu disse, graças a Deus ele fez porque sem ele eu não seria ateu, né? Ele só pode ser ateu porque ele é contra Deus, né? Então ele disse graças a Deus. É uma coisa, irmãos, que as pessoas não têm mais noção do que é graças a Deus. Você está entendendo, meus queridos? Nós, muitas vezes também, nós como cristãos, somos... Opa, tá vendo aí? As aulas de futebol deu certo, né? Nós, como cristãos, meus queridos, nós também, às vezes, somos tentados a cair nessa armadilha de dizer e fazer as coisas para Deus apenas pro forma, né? Muitas vezes até, irmãos, participamos de culto como esse, mas nosso coração realmente não é grato a Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E olha só, meus queridos, a gratidão, ela é a chave que abre muitas portas, inclusive a verdadeira porta da alegria, porque ser grato de verdade, meus queridos, é algo que alegra o coração. Você está entendendo, meu irmão? Mas, pastor, eu ainda não tenho o que eu quero. Meu irmão, seja grato a Deus, porque você tem aquilo que Deus te escolheu para você ter, pelo menos por este momento. O dia da vitória vai chegar, o dia de cantar vai chegar, mas por enquanto, o que você tem, a situação em que você está, Deus te colocou nela, porque é aí que Deus te quer. Amém, queridos? Os irmãos entendem o que eu estou falando? Então, ser grato a Deus abre muitas portas, e o contrário também é verdadeiro. Ou seja, meus queridos, quando nós somos ingratos, né, murmuradores, meu irmão, as portas se fecham. Deixa eu perguntar a você, você gosta de estar perto de alguém reclamão? Irmão, tem pessoas que parece que andam com aquela nuvem negra. Eu acho que a maioria aqui não se lembra, mas quando eu era... Pequeno eu sou, né? Quando eu era criança, tinha um desenho animado de uma hiena, né? A hiena, ela ri, né? Mas essa hiena era diferente, ela não ria. Havia uma nuvem sobre ela e ela dizia, ó vida, ó azar. Onde ela chegava, todo mundo ficava triste, as folhas secavam. Não sei como é o nome dessa hiena, mas tem pessoas que são assim, né, meu irmão? Onde chega reclamando de tudo, que o ambiente parece que escurece. Você conhece pessoas assim, meu irmão? Então nós entendemos que a ingratidão, ela fecha as portas, porque ninguém quer estar perto de um ingrato, né? Nem Deus, meu irmão. Porque quando o homem é ingrato a Deus, meus queridos, isso traz de Deus a desaprovação. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? E nessa noite, meus queridos, em rápidas palavras, eu estou aqui de olho no relógio, eu não vou passar do meu tempo. Meus queridos, eu quero falar sobre a verdadeira expressão de gratidão. Amém, queridos? E o que é que isso nos proporciona, meus irmãos? Primeiramente, a gratidão, ela é uma expressão de fé. Diga glória a Deus, irmãos. No Salmo 100, no versículo 4, olha que coisa tremenda, diz assim: entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios
com hinos de louvor. Há uma ordem, meus queridos, para nós estarmos sendo gratos a Deus, mas a ingratidão, meus queridos, ela é uma falta de contentamento e, além do mais, meus queridos, é uma falta de confiança em Deus. Você está entendendo, irmão? Porque eu, como um cristão, meu amado e minha amada, reclamo que nada está como eu quero, Deus esqueceu de mim, Deus está me punindo. Irmãos, isso é um contrassenso. Você está entendendo, irmãos? Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não é assim que está na palavra, irmão? Então, se a situação está apertada, se a situação está difícil, irmão, Deus está usando esta situação para lapidar o teu caráter, para te transformar naquilo que Deus quer. Você está entendendo, meu irmão? Se eu não tenho ainda o que eu quero, aquilo que eu almejo tanto, tenha calma, é porque a tua tenda ainda é pequena, você tem que alargar a tenda para receber essa bênção. Você está entendendo, meu irmão? Então, ser ingrato, ser murmurador é um contrassenso para o crente, irmãos. E o ato de agradecer, ser uma pessoa grata a Deus, expressa uma fé. Amém, irmãos? Eu falei aqui em outra pregação que nos primeiros dias, né, de cristão, 30 anos atrás, eu fui na casa de um presbítero, fui convidado a almoçar lá. O presbítero me convidou, então chegamos lá, e quando sentamos à mesa, a mulher dele disse assim: faltou o feijão. Aí ele disse, graças a Deus. E eu comecei a rir, né? Eu digo, ele não gosta de feijão. Aí ela disse também, acabou o arroz. Aí ele disse, graças a Deus. Aí ela disse, nós vamos comer cuscuz com bife do oião, né? Um ovo, né? Aí ele disse, graças a Deus. Eu comecei a rir porque eu não gosto de cuscuz. Aí o meu riso foi menos, né? Porque eu não gosto muito de cuscuz, mas enfim. Aí eu comecei a rir, ele disse, você está rindo por quê? Eu disse, porque tu não gosta de feijão. Ele disse, não, meu irmão, porque a Bíblia diz que eu tenho que dar graças a Deus por tudo. Irmão, que lição para mim, de lá para cá, irmãos, às vezes eu não dou graças a Deus, mas também não reclamo. Os irmãos estão entendendo, irmão? Às vezes eu fico, caramba, isso aí, mas eu pelo menos não reclamo, porque aquele crente no passado, Deus usou para me ensinar, irmãos, nós temos que andar em gratidão, nós temos que cultivar, meus queridos, esse espírito de gratidão, reconhecendo o cuidado de Deus. Você está entendendo, irmãos? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, vivência, né? É uma experiência empírica, até um contrassenso, né? Experiência empírica, mas enfim, é uma experiência pessoal. Irmão, quando Deus diz às vezes não para você, você não recebe o que você quer. Sabe por que isso acontece, meu irmão? Porque Deus sabe o que é melhor para você. Você está entendendo, meu irmão? Às vezes você quer um emprego numa situação melhor, um emprego melhor e tal, e Deus diz não, e você não alcança aquilo. Sabe por quê, meu irmão? Porque talvez aquela situação fosse uma armadilha para você, e você ia se afastar das pessoas que você ama. Pior ainda, você poderia se afastar de Deus. Aí Deus, como cuida de você, diz, não vá não, fica aí, do jeito que você está, porque vão vir outras oportunidades. Diga glória a Deus, irmãos. É por isso que nós temos que cultivar esse espírito grato, de gratidão, esse espírito de contentamento, é estar feliz em todas as situações, irmãos. Você tem praticado a gratidão? Você tem sido grato? E olha, deixa eu dizer uma coisa mais enfática nessa noite. Ser grato a Deus é a coisa mais importante, não adiantaria nem eu estar falando aqui. Mas também, irmão, Deus nos chama a ser grato às pessoas. Porque a coisa mais terrível do mundo é você ser ingrato, né, irmão? E pior ainda é quando a pessoa percebe que você está sendo grato porque você está sendo obrigado. Pelo consenso social, né? Porque se você não agradecer, as pessoas vão falar mal de você. Quando você percebe isso, é pior, é melhor que nem tivesse agradecido. Não é assim, meu irmão? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos que ser gratos tanto a Deus quanto aos homens, porque Deus usa os homens para nos abençoar. Você está entendendo, irmãos? Então, ser grato, quando dizer, ser gentil e dizer assim, meu irmão, muito obrigado pelo que você fez, que seja uma palavra sincera, que não seja apenas pro forma, ou pior ainda, quando nós nem agradecemos por puro orgulho. Porque tem pessoas que não descem no orgulho por nada. Não é assim, meu irmão? Não sabe dizer um obrigado. Não sabe dizer nem um com licença, porque quando diz com licença, é com licença. Já afastando o cabo do lado assim, né? Ou sai da frente, né? Então, irmãos, nós como crentes somos chamados a cultivar esse espírito de gratidão. Amém, irmãos? E a gratidão, meus queridos, é um antídoto contra a ansiedade. Amém? E de ansiedade eu conheço, viu, irmãos?
Tive uma crise de ansiedade terrível, não vou falar aqui, né, porque senão vai chorar você e o anjo que está aí do seu lado. Mas tive uma crise de ansiedade em 2020, foi muito difícil. Não chega nem perto a situação que a nossa irmã Rose enfrentou, não é? Mas, por isso que eu digo que ela é uma guerreira, mas foi terrível para mim. E eu aprendi, irmãos, a ser grato. Amém, irmãos? Ah, pastor, o moço falou que aprendeu a ser grato lá em 1992. Sim, meu irmão. Mas as lições são diárias. Você está entendendo, meus queridos? E eu aprendi que a gratidão ela é o antídoto à ansiedade. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando nós somos ansiosos em demasia, nós estamos desconfiando de Deus. Você está entendendo, irmão? Nós acabamos desconfiando de Deus. Porque se eu fico preocupado demais com determinadas coisas, é porque eu não estou dizendo a Deus que eu confio nele de verdade. Eu não estou dizendo, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. E eu vou dar uma prova para você. Quando eu oro e digo, Senhor, resolva tal situação, mas você sai e começa a pedir o dinheiro emprestado a alguém, ou vai em outro lugar e fala com um político para resolver tal problema, você está confiando em Deus? Não, meu irmão, confiar em Deus é o que está escrito lá no Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Confiar em Deus é se aquietar e deixar Ele trabalhar, porque no versículo 11 ele diz assim, sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. Isso quer dizer, irmãos, que quando nós deixamos Deus ser Deus em nossa vida, Ele é exaltado na nossa vida, na situação. Você está entendendo, irmãos? Então, a gratidão é um antídoto contra a ansiedade, porque nós entregamos a Deus as nossas ansiedades, nós entregamos a Deus as nossas preocupações. Irmãos, a gratidão muda o foco do problema para a graça de Deus. Você está entendendo, irmão? Quando eu sou demasiadamente preocupado, eu fico focado no problema. Não é assim, irmão? Por exemplo, eu sei que tem pessoas aqui sentadas pensando assim, eita, segunda-feira, aquele boleto. Não é verdade, irmão? Ou boleto abençoado, eu tenho uns também, ó, graça, ó, fantástico. Eu rio demais quando eu olho, ô, glória. Não é assim, irmão? Aí eu sei que pessoas estão assim, mas deixa eu perguntar a você, você vai resolver esse problema sentado aí? Não, meu irmão. Então você está preocupado à toa, você está entendendo? Eu li determinado livro que o autor, eu não sei se ele era psicólogo, né? Não vou me arriscar a dizer que ele era psicólogo. Mas lá no livro estava escrito o seguinte, que 90% das nossas preocupações não se concretizam. Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Ou seja, daqueles 100% de preocupação, apenas 10 é verdadeiro, porque os outros 90 a gente se preocupou à toa, a gente se preocupa em demasia. E isso, irmãos, é desconfiar de Deus. Você está entendendo, irmãos? Agora, quando nós temos um espírito grato, a gente diz assim, Senhor, eu sei que está tudo bagunçado na minha vida, mas alguma coisa Tu vais fazer. Amém, irmãos? E isso, irmão, não é uma atitude, palavras jogadas ao vento, é um estilo de vida, é viver dessa forma, é viver se contentando. Amém, queridos? Filipenses capítulo 4 diz assim, irmãos, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com orações e súplicas, com o quê? Eu aproveito para tomar água. Com ações de graça. Você está entendendo o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmão? Ele diz assim, olha, entrega a Deus as tuas petições, mas com ação de graça. Ou seja, é entregar a Deus e já agradecendo. Porque ele disser sim, meu irmão, se ele disser sim, bênção do céu, você conseguiu aquilo que você lutou em oração. Não é assim, irmãos? E se ele disser não, graças a Deus, porque é o melhor para nós. Diga glória a Deus, meu irmão. Então é louvar a Deus, mesmo sem ter o que nós estamos pedindo, né, de forma palpável, ou seja, nas nossas mãos, nós não estamos sentindo, nem cheirando, nem vendo, mas estamos crendo, entende, irmãos? Então nós devemos louvar a Deus dessa forma. Irmãos, eu todas as vezes quando eu falo de gratidão, eu não posso deixar de contar um testemunho, contar de forma rápida, de um livro que eu li, de um capelão dos Estados Unidos, chamado Merlin Carothers. O nome dele é fake só, mas o testemunho é muito bonito, não é? Ele era um capelão dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, naquele tempo da Guerra do Vietnã, e ele foi designado para ir para lá. E ele foi, irmãos, e deixou a filha dele aqui, a mulher havia falecido, deixou ela só, com familiares e tal, e foi para lá, irmão. Naquele tempo, os irmãos sabem que não existia internet nem nada, e as comunicações eram por carta, e ela perdeu o contato.
ele perdeu o contato com ela. E a única notícia que teve foi os familiares dizendo, olha, ela saiu de casa e a única coisa que eu sei é que ela caiu na vida, no mundão. E aquele capelão, irmãos, ele não podia sair da guerra, né, daquele momento, porque ele estava ajudando soldados em estado grave, né? Então ele disse, minha missão é essa, e começou a orar por ela, e ele orava e chorava muito. E no livro ele disse que ele via, irmão, o nome desse livro é O Poder do Louvor, ele via a sua filha em cima daqueles balcões, né, de bar, dançando com roupas parcas, né, roupas pequenas, e aquilo era uma imagem para ele muito terrível, ele chorava muito, até que depois de orar ele abriu a Bíblia e viu esse texto, né, orar com ações de graça. Olha só, irmãos, ele começou a agradecer pela filha, ele começou a dizer, Senhor, eu sei que ela se afastou de ti, mas louvado a Deus, louva a ti pela vida dela, porque em algum momento ela vai voltar, e ele começou a louvar pela vida daquela jovem, irmãos. E com mais algum tempo ele recebe outra carta da família, dizendo para ele, olha, ela voltou, hoje está casada com um pastor batista e tal, estava perto dele, inclusive, terminar o seu período ali no exército, e ele voltou, irmãos, e viu a filha restaurada. Ele só soube que ela estava mal, mas ele viu com seus próprios olhos sua filha restaurada, esposa de um pastor, né, ministrando numa igreja, e ele disse, o louvor tem muito poder. Então, irmãos, quando nós orarmos, comece a agradecer. Você já fez isso? Você já orou agradecendo sem ter nas mãos o que você quer? Porque a gente costuma, irmão, agradecer depois que a gente recebe. Não é assim, irmãos? Mas Paulo aqui, ele diz, com orações e súplicas, com ação de graças. Ou seja, que nós possamos apresentar ao Senhor o nosso louvor. E o que é que acontece? Está no versículo 7, irmãos. É o resultado dessa oração com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, meus queridos, a ansiedade não terá mais poder quando eu começar a orar já agradecendo. Diga glória a Deus, irmãos. Meus queridos, onde você tem colocado sua preocupação? Qual o nível de preocupação que você tem? Onde você tem colocado a sua confiança? São em pessoas que podem te ajudar, ou é no Deus que criou os céus e a terra a quem você serve? Então, meus queridos, se nós cultivarmos esse espírito de gratidão e entregarmos a Ele o nosso louvor junto com a nossa oração, as coisas elas vão se organizar na nossa vida. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? E por fim, meus queridos, a gratidão é o caminho para uma vida de contentamento. Ou seja, irmãos, quando eu começo a ser grato a Deus, o caminho da minha vida começa a ser diferente. Ao invés de ser um resmungão, minha vida está sempre ruim, eu só vejo as coisas maus. Quando eu começo a agradecer a Deus, as coisas começam a ficar diferentes. Filipenses capítulo 4, agora o versículo 12, diz assim, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, a insatisfação, ela bloqueia a verdadeira alegria. Jesus, ele falou lá em Mateus capítulo 5 o seguinte, nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, não é, irmãos? Porque uma pessoa que é pobre, né, ela se satisfaz com aquilo que recebe. Não é assim, irmão? E aquela pessoa que é rica de espírito, ela nunca está satisfeita. Ela sempre quer mais. Ela pode comer caviar. Parece aquela música, eu nunca vi nem comi, eu só ouço falar, né? Ninguém sabe o que é caviar, mas dizem que é muito bom. Mas ela pode comer caviar, ela vai reclamar. Você está entendendo, meu irmão? Porque ela nunca está satisfeita. Pode ter um salário com, né, que o bolso chega a sair pendendo, assim, o cartão de crédito pendurado aqui, de tão pesado que é, mas vai reclamar. Você está entendendo, meu irmão? Mas aquele que se contenta com o que tem, meu irmão, a situação é diferente. Aquele que se contenta com o que Deus deu. E entenda, irmão, que eu não estou pregando aqui sobre uma pobreza franciscana, que você não pode buscar ter bens. Não, ao contrário, busque, meu irmão. Estude, trabalhe, não é que Deus vai te mostrar o caminho para você conseguir muitas coisas, mas que isso não seja o foco da sua vida. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E se nós formos satisfeitos com aquilo que temos, a situação fica bem melhor. Paulo disse, eu sei estar abatido e sei estar alegre. Olha que coisa, irmãos.
Eu sei não ter nada, mas eu também sei ter tudo. Sabe por quê, meu irmão? Porque às vezes ter tudo é uma armadilha. É ou não é, meu irmão? Para te afastar de quem você ama, para te afastar de Deus. Mas ele disse, eu sei também ter tudo, porque eu também já passei pelo nada, de não ter nada. Aí ele diz, eu posso tudo naquele que me fortalece. E ele disse isso porque ele sabia passar pela situação, porque Cristo o fortalecia tanto para ter quanto para não ter. Sabe por quê, irmão? Porque ele era grato a Deus, tendo ou não tendo. Diga glória a Deus, igreja. Isso é o que Deus tem nos chamado, irmãos, para nós sermos contentes e gratos pelo que ele tem nos dado. Amém, irmãos? Quem realmente é contente com o que tem uma vida mais alegre, mais satisfeita. Você está entendendo, irmãos? Recentemente a gente exibiu um filme aqui na igreja, né, em que um diácono falava para o pastor do filme, dizia ele pensando em ter uma igreja maior, ir para outra igreja, né, os irmãos se lembram aqui do filme, e o diácono dizia assim, aí uma vez um homem rico chegou para um pescador e disse assim, ei, por que você não investe mais e tal, e tenta sair dessa vida, porque você tendo mais dinheiro, mais condição, você vai ajudar na sua família, você vai ter comidas melhores, roupas melhores. E aquele homem humilde, ele disse assim, mas você acha que eu estou indo fazer o que agora? Com esses peixes aqui eu vou alimentar minha família, e minha família vai ser feliz e eu estou satisfeito com o que tem. Você está entendendo, irmão? Buscar ter, né, uma coisa melhor na vida, um status melhor na vida, isso é coisa que todos nós temos que fazer, mas que não seja o foco da nossa vida, que o foco da nossa vida seja agradecer a Deus. Amém, amados? A gratidão, irmãos, ela é mais do que um sentimento, ela é uma decisão diária, é uma decisão que eu e você temos que tomar. Qual a decisão que você tomou hoje? De resmungar, de reclamar, ou de agradecer a Deus por Ele ter feito você acordar? Porque tem aquelas pessoas, como diz, né, que acorda morto, né? Nem acorda, nem sai da cama, não é assim, irmão? Você acordou, você teve comida para comer, roupa para vestir, uma família, não é? Para fazer parte, você tem amigos, você veio a este culto nessa noite, tudo isso é bênção de Deus para você. Qual foi a tua atitude nesse dia? Foi de agradecer? Então que nós possamos, né, transbordar de gratidão a Deus pelo que Ele tem feito e de gratidão às pessoas que Ele tem usado para nos abençoar. Amém, queridos? O poder da gratidão, irmãos, está em reconhecer a bondade de Deus em nossas vidas, o seu amor carinhoso por nós. Amém, queridos? Então, que nós possamos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus.